Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel se deitaram ao pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarguirão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto, que eles tinham ordenado, e até tomado do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desagarrardes o anatema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Senhor Deus de Israel: Anatema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos até que tires o anatema do meio de vós. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não ocultes. E respondendo Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de Josué e vai nos relatar um momento em que um homem desobedeceu às ordens do Senhor. Se a gente for voltar ao versículo 6, a gente vai ver uma grande vitória de Josué ali em Jericó. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, foi passado o bastão para Josué. Josué agora liderou aquele povo e Deus fez grandes sinais através da vida de Josué. A Bíblia vai dizer que o povo estava ali no Jordão, e o Jordão também era um rio muito fundo. E a Bíblia vai nos falar que Deus dá algumas ordens para Josué e manda que os levitas passem com a arca, e as águas do Jordão se dividiram
em duas partes e aquele povo passou. Josué agora está de frente da muralha de Jericó. No capítulo 6 a gente vai ver que Deus manda que Josué desse 7 voltas ali naquela muralha. E na última vez daquelas 7 voltas, ele mandou que o povo gritasse e tocasse a trombeta. E a gente sabe da história que a muralha foi ao chão. Então Josué agora entra em Jericó. E Deus manda que Josué acabasse com tudo. A única família ali que foi salva em Jericó foi a família de Raabe. Porque Raabe era uma meretriz, Raabe era uma prostituta, mas ela acolheu os espias quando Josué mandou que fosse à terra de Jericó e espiar ali para ver como era o exército, como ele ia fazer a estratégia para atacar Jericó. E esta Raabe, ela ali ajudou aqueles 2 espias. E aquele homem Saulo fez uma promessa para ela, fez um voto, que se ela deixasse uma corda vermelha na janela, quando Israel invadisse Jericó, todo mundo que estava dentro daquela casa ia se salvar. E pois bem, assim se cumpriu na vida de Raabe. Se a gente for dar margem para quem foi Raabe, depois que ela foi levada para Israel, ela se tornou a bisavó de Davi. E aí a Bíblia vai nos relatar que Josué agora consegue vencer aquela batalha. A muralha foi ao chão. Ele entra em Jericó e ali segue a ordem que Deus mandou para que ele fizesse. Mas no meio do exército do Senhor, um homem chamado Acã viu alguns despojos, viu algumas peças de prata e viu uma capa babilônica e resolveu pegar e levar para o meio de Israel. Eles agora chegam de uma batalha, de uma luta que eles venceram. Mas Acã trouxe algo para o meio do povo de Deus, para o meio do arraial, que não podia ser trazido. E Deus deu a ordem para não pegar nada daquele povo, porque era um povo idólatra. Era um povo que sacrificava seus próprios filhos, queimava seus filhos para um Deus que chamava naquele tempo de Maloque, para Maloque abençoar na cultura deles aquele reino. E conta os historiadores que eles pegavam um bode e colocavam o nome de Jeová, e ali sacrificava aquele bode. E ali Deus viu que aquele povo era idólatra e ali resolveu, na trajetória de Josué para conquistar a terra prometida, acabar com Jericó. E deu uma ordem para que ninguém pegasse nada daquela cidade que era idólatra. Mas Acã resolveu olhar para aquilo que não pertencia ao povo de Deus e trazer para o meio do arraial. E trazendo essas verdades para nosso tempo hoje, nossa vida, nosso convívio, muitas pessoas tomam essas atitudes de Acã, de querer se adequar às coisas que o mundo oferece, sendo um servo ou uma serva de Deus, sendo que Deus abomina tudo aquilo que vem do mundo, que a Bíblia vai dizer que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus.
Lá em 2 João vai dizer: filhinho, não ameis no que o mundo há, porque quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. E muitas das vezes tem pessoas com as atitudes de Acã, que Deus nos dá a diretriz, Deus nos dá uma bússola, Deus agora deixa a sua palavra aqui. A Bíblia é que rege a nossa vida. Deus nos dá um guia, que é o Espírito Santo. E tem muitas pessoas que preferem, muitas das vezes, tomar algumas atitudes que desagradam a Deus e começa a trazer os pecados para o meio do povo de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que onde a ira do homem, Deus não opera. Aonde está a vontade do homem, Deus não opera. Aonde está o desejo da carne, a lascívia, Deus, o Espírito Santo não está ali. E a gente vai ver aqui que agora Josué manda que os espias novamente vá lá em uma cidade chamada Ai. E agora os espias vai dizer: olha, vá lá em Ai. Josué vai dizer no verso 2: e enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Observe que agora Josué vem e Josué pede para que os espias vá até uma cidade chamada Ai. E quando os espias vão ali e vê que tem poucos homens ali de guerra, que é uma cidade fraca e que não mande todo o povo ir, só 2 ou 3.000, para não cansar muito o povo, porque já vieram de uma batalha de Jericó. E Josué foi e mandou 3.000 homens ir até essa cidade. Mas quando chegou lá, esses 3.000 homens, que era suficiente para destruir aquela cidade, foram mortos 36 e voltaram derrotados. Não é a quantidade que vai fazer com que a gente se saia bem nas coisas espirituais, mas sim a qualidade de vida, de relacionamento que eu tenho com Deus. Observe que no versículo 1 deste capítulo 7, a Bíblia vai dizer: e prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou o anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mesmo se ele, Josué, mandasse ir todos os exércitos até Ai, eles iriam voltar derrotados, porque a ira de Deus estava sobre Israel, porque Acã pegou o anatema, pegou aqueles objetos que não pertenciam à linhagem de Israel, que não pertencia ao povo de Israel, e trouxe para o meio do arraial. Eu abro um parênteses para agora pensar que quantos servos de Deus e quantas servas de Deus, quantos jovens de Deus está querendo trazer o mundo para o meio do povo de Deus. Se vestir como o mundo, falar como o mundo fala, entrar na moda,
sendo que Deus se ira com essas coisas. E aqui Acã agora foi lá e viu que era bonita aquela capa, viu que aquelas peças eram de prata, que tinha um certo valor lá, naquela terra que era idólatra. Mas o que é valoroso para o mundo não tem valor nenhum para Deus. Porque o Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele não precisa que ninguém traga nada que seja idólatra para o meio dele. E eu posso também analisar e ver as áreas da minha vida, como você pode ver a área da sua vida, e ver o que é que está desagradando a Deus. Sendo quando Deus quer que nós vivamos uma vida em santidade, para que a ira de Deus não fique sobre aquele que desobedece a Ele. Mas a palavra vai dizer: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram nas cidades, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Quando Josué viu que o povo voltado derrotado, que o coração do povo não entendeu por que aquela derrota, se tinha mais povo de Israel, o exército de Israel era mais do que o exército de Ai. Mas agora Josué entende que algo de errado está ali. Josué não para aqui para culpar quem estava liderando aquele exército. Josué não para aqui para culpar os espias, porque foi eles que foram lá e disseram que não era para levar todo o povo. Josué agora vai se humilhar diante de Deus. E eu posso aprender aqui, se Josué primeiro fosse consultar ao Senhor o que deveria ser feito, com certeza Deus ia mostrar a ele que tinha algo de errado naquele meio, no meio de Israel, no meio do povo dele. Se Josué fosse primeiro consultar Deus, ele ia falar: não suba, tire primeiro o que está atrapalhando esse povo prosperar. E muitas das vezes nós também agimos assim, como Josué. Vamos fazer algo e queremos fazer com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias convicções, com a nossa própria força. E primeiro nós temos que consultar ao Senhor dos Exércitos para ver se aquilo que nós queremos fazer está de acordo com a vontade dele. Mas a Bíblia vai dizer que Josué agora chama os anciões. Josué agora se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E olha o que Josué vai dizer. Naquele estado de humilhação, naquele estado de querer saber o porquê algo saiu errado, Josué agora está prostrado. E o verso 7 vai nos dizer: e disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Olha a queixa que Josué foi fazer. Por que, Senhor?
nos fez passar o Jordão, se o Senhor nos fez perecer na mão dos nossos inimigos, o que vão falar de Israel? Nós poderíamos ficar ali no outro lado do Jordão, nós nos contentaremos ficarmos só ali. E agora, Senhor, e agora a palavra vai dizer que ele ainda vai continuar dizendo: ouvindo isso, os cananeus de todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão do nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Olha o que Josué, olha como Josué foi apelar. E quando ouviram os outros povos, os cananeus, os amorreus, eles vão se unir e vai nos desgarrar daqui da terra. O que dirá o teu grande nome? Josué foi conversar com Deus e usou as ferramentas certas. Josué agora vai dizer: e por que esse povo agora vai se juntar e agora vai nos tirar da terra? E o teu grande nome, Deus? E o teu grande nome, Senhor? E as maravilhas que fez lá no Egito? E o mar que abriu e o povo passou? E o maná que desceu do céu? Será que tudo isso vai ficar só na história? Em outras palavras, Josué estava dialogando com Deus. Mas a palavra vai dizer, no verso 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Olha o que Deus falou para Josué: levanta, Josué, porque você está prostrado. Olha como Deus vai falar para Josué. Olha como foi a resposta de Deus para Josué. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anatema e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Agora o Senhor revela para Josué o motivo daquela derrota. Israel pecou, mas só foi um homem, só foi Acã. O motivo daquelas 36 vidas ser ceifada naquela batalha foi porque Acã pecou e escondeu aquilo que Deus não mandou pegar daquela cidade idólatra no meio do arraial, no meio do povo de Deus. Olha que ele vai dizer: Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que ele tinha ordenado. Olha, Deus ordenou: não se misture, não seja igual a esse povo. Israel era para ser o modelo. A palavra de Deus vai dizer: se algum estrangeiro quiser ser igual a vocês, que seja, que abandone os seus deuses, o seu costume e seja, mas você, Israel, não pode ser igual a eles. E assim é nas nossas vidas hoje. Se o ímpio quiser nos imitar, se o ímpio quiser abandonar a vida de pecado e quiser viver uma vida em santidade, eles podem até vir, mas aqueles que é separado do Senhor, aquele que confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, querer se misturar com os porcos, querer comer o resto, as sobras que o mundo dá, que é limpo, se limpe-se mais, que é imundo, continue na prática da imundície,
Quem é santo se santifique-se mais. Eles podem até querer vir nos imitar, mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, querer se conformar com as coisas deste mundo, quando a palavra vai dizer, não vos se conformeis com as coisas deste mundo, antes seja renovado pela palavra, para aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser renovados, meus irmãos, pela palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que nos justifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos limpa. Vós já és limpo pela palavra. É a palavra que penetra com uma espada e divide ali a alma e como a palavra de Deus diz que é uma espada de dois gumes. Ela divide tudo, ela transforma, ela nos faz entender, ela nos dá luz do que é certo e errado, do que é santo e profano. Por isso que nós nos temos que profanar o altar de Deus. É por isso que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. É por isso que Deus vai dizer, olha, eles transgrediram a minha ordem e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem os puseram. Deus vê tudo. Não há nada que Deus não possa ver. A Bíblia diz que os olhos dele é como duas chamas de fogo. Ele vê tudo que nós fazemos no oculto. Quando ele vai dizer para a gente entrar no nosso quarto e orar em secreto, que o Pai que vem em secreto, ele nos abençoará. Deus vê tudo, ninguém pode esconder nada de Deus. Acã pôde até esconder de Josué, Acã escondeu até daquele povo do arraial de Israel, mas de Deus Acã não escondeu. Se eu estiver tomando essas atitudes de Acã, se conserte, porque o final de Acã foi doloroso. E a Bíblia vai dizer, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desgarrardes o anatema do meio de vós. Deus é santo. E ele não habita num lugar que não seja santo. Ele não habita num lugar de divisão. Ele não habita num lugar de porcaria, de resto. Ele é santo. Ele não pode estar habitando no coração de uma pessoa que está 50% ali servindo a ele e 50% dando ouvido às imundícias do mundo, querendo se comportar como um mundano, querendo pegar aquilo e fazer de idolatria. Deus não pode habitar neste meio. Olha o que ele diz aqui: virado as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Por que estão amaldiçoados? Porque transgrediram a ordem que Deus deu, porque mentiram, porque furtaram, porque até esconderam aquela porcaria que o mundo oferece nas suas bagagens. Por isso que eles estão
amaldiçoado, e não serei mais convosco, se não tirares o anatema do meio de vós. Se não tirar aquilo que desagrada a Deus, se não limpar o coração, se não der lugar ao Espírito Santo, ele não pode fazer morada. Se não abrir a porta e ouvir a voz e deixar ele entrar para que ele seja conosco e nós cear com ele, ele não pode entrar. Deus está dizendo aqui: eu não vou ser mais com vocês até que vocês não tirar este pecado do meio de vós. E como está as nossas vidas diante de Deus, que tudo pode e que tudo vê. Talvez em algumas áreas da nossa vida estamos enganando algumas pessoas ou transgredindo uma ordem de Deus, mas diante de Deus ninguém pode ocultar. Ele está voltando, e naquele grande dia ele vai julgar um por um, e diante do trono ninguém vai escapar. E a palavra de Deus continua dizendo, depois que agora Deus mostra para Josué aonde está o erro, aonde está o pecado. Eles mentiram, eles transgrediram, ele não conseguiu executar uma ordem minha. Ele vai dizer: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anatema há no meio de vós, diante dos vossos inimigos, não poderei suster-vos até que tire o anatema do meio de vós. Antes de Deus tirar, dar vitória para Josué, como Deus, se a gente desse continuidade, ele disse: levanta-se, Josué, se santifica e santifica o povo. Levanta, meu irmão. Não é porque está fazendo algo que desagrada a Deus que acabou ali. Deus manda que nós levantemos, que santifiquemos, que a gente seja separado. Ele não pode estar no nosso meio, ele não pode estar conosco se nós continuarmos na prática pecaminosa. E para que eu não fique nessa prática, eu tenho que me santificar. Eu tenho que ser separado, eu tenho que ter uma vida de devocional com Deus, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me santificar, porque Ele está voltando. Eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá Deus. Para que eu e você possa nos santificar, nós temos que primeiro nos humilhar diante de Deus. Ver aonde é que nós estamos pecando, aonde é que nós estamos transgredindo uma ordem dele, e nos santificar. Porque foi isso que ele fez com Josué. Amanhã, pois, chegarás segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, e será aquele que for tomado com anatema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porque transgrediu o conserto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Olha que palavra! Ah, mas isso aqui foi no Velho Testamento. Vá lá e veja
o que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento. Porque mentiu, porque transgrediu, porque vendeu um terreno e disse a Pedro, ao discípulo, que vendeu por uma quantia e não foi aquela quantia. E quando chegou diante de Pedro, Pedro vai dizer: Ananias, por que você mentiu? O que você vendeu, se você ficasse com tudo, não era seu? Por que você mentiu? E Ananias morreu. Depois de 3 horas, veio Safira. E sem saber que o marido estava morto, Pedro perguntou: portanto, por quanto foi que Ananias vendeu aquela propriedade? E ela mentiu. Ela tinha 3 horas de relógio para se arrepender e chegar ao discípulo e falar: não, nós cometemos o erro. Ela não ia ser morta, mas ela foi e acolheu o próprio marido. Ela foi e mentiu e disse pela quantidade, a quantia que ele falou. E Pedro vai falar: os pés que enterraram o seu marido vai enterrar você. E ela caiu e morreu. Isso no Novo Testamento. Porque mentiu para o Espírito Santo, porque pecou, morreu. E aqui também Acã pecou. E no versículo 15 vai falar: e será que aquele que for tomado com anatema será queimado a fogo, e ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Olha o que é mentir, o que é transgredir, o que é querer ser igual aquilo que é idólatra, aquilo que Deus abomina, uma loucura. Então ele teve que arcar com as consequências. E nos tempos de hoje, talvez as pessoas estão mentindo, estão transgredindo e estão levando a vida como quer, mas naquele grande dia, se não se arrepender antes, se não confessar e deixar para obter, para alcançar a misericórdia do Senhor, vai ser lançado no fogo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque aqui a Bíblia vai dizer: transgrediu com o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou na madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e fazendo-se chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera, e fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomado Zebadi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá. Olha como foi por tribo, foi homem por homem, foi casa por casa, foi nome por nome, até chegar em Acã. E quando chegou em Acã, então, e fazendo chegar a sua casa, por um homem foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zebadi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dá glória ao Senhor Deus de Israel. Agora, quando chegou em Acã, Josué vai dizer: glorifique o nome do Senhor, dá glória ao Senhor. Como é que uma pessoa que está em pecado, que está ali transgredindo a lei, a ordem do Senhor, vai dar glória a Deus? Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia o que ele fez. Como eu e você sabemos o que nós fazemos. Como é que nós em pecado vai querer dar glória a Deus? Vai querer glorificar o nome do Senhor. E a palavra vai dizer: e faz a confissão perante Ele,
e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Acã confessou. Quando ele viu a capa, quando ele viu a prata, quando ele viu aqueles despojos, ele viu, pegou e colocou no meio da casa dele. E para finalizar, no 22 vai dizer: então Josué enviou mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel se deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e os filhos e as suas filhas, e seus bois e jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. E disse Josué: porque não turbaste, o Senhor te turbará, e a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou ao ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acó até o dia de hoje. Essa foi a consequência de Acã. Levar Acã para fora do arraial. Os filhos, as filhas, os gados, as ovelhas, tudo quanto Acã tinha, e a capa Babilônia, a prata e aquele ouro, e tudo que ele tomou. Mataram ele, apedrejaram, queimaram e colocaram o pé em cima. Meus irmãos, finalizo dizendo, esta palavra é uma palavra de reflexão. Aqui a gente viu como foi que aquele homem pecou, o que aconteceu por causa do pecado. Depois a gente viu Josué se humilhando diante de Deus, se justificando diante de Deus. Deus mostrou o pecado e disse que era para ele tirar do meio do arraial o que estava fazendo pecar, e teve a consequência do pecado. E Acã não pôde escolher. Acã teve a escolha de não pegar tudo aquilo e levar e se misturar no meio do arraial. Mas ele escolheu pegar, e as consequências ele não pôde escolher. Assim é nas nossas vidas. Escolhemos até pecar, mas a consequência daquele pecado nós não podemos escolher. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nessa palavra. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, e fique uma reflexão. Enquanto nós podemos nos humilhar diante de Deus, nós temos que fazer isso para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.